É difícil dizer algo num momento desse, né? Regan Russell, uma ativista do Canadá, estava apenas querendo dar água e de alguma forma atender porcos transportados para o abate, em uma ação que acontece há anos pela Save Movement. Mas dessa vez, ela não voltou para casa. Ela foi atropelada por um caminhão que levava esses porcos. Mas isso, infelizmente, não é a primeira vez que acontece. Eu sou Ricardo Laurino e você está no Momento VEG. Olá pessoal, tudo bom? Normalmente vocês me veem aqui sempre, como eu digo, com um sorriso no rosto e tentando trazer uma perspectiva positiva, uma perspectiva que incentive mais pessoas a seguirem num caminho que a gente costuma dizer que é o futuro, né? O futuro vegano. E uma ação que é conhecida e já há algum tempo a Save Movement vem fazendo, e acredito que outros grupos também fazem, inclusive Joaquim Phoenix já participou de alguns atos desse tipo, onde os ativistas apenas esperam a chegada de caminhões, principalmente com porcos, e dão água para eles, né? Um momento difícil, claro, para os ativistas encarar aquilo, mas muito mais para os animais, que estão estressados, com medo, sem entender nada do que está acontecendo. Eu não consegui encontrar imagens ainda do fato, apenas essa transmissão que uma TV canadense fez, mostrando o caminhão parado, alguns policiais, ativistas chocados, e dá para ouvir no fundo o grito, o desespero dos animais dentro dos caminhões. Independente, né? Provavelmente eles nem saibam que tenha ocorrido, mas é essa a circunstância que a Regan estava lá. Era para exatamente dar um alento de alguma forma e denunciar para que cada um de nós abra os olhos e veja o absurdo que é essa prática, que é esse hábito milenar que realmente a gente herdou, mas que está na nossa mão de mudar hoje, agora. Mas como eu falei, isso não é a primeira vez que acontece. Em 1995, Jill Phipps, uma ativista britânica, foi atropelada em circunstâncias muito parecidas na tentativa de se evitar o embarque de animais vivos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Tão falado hoje em dia, muita gente acha que isso começou há pouco, não, essa já é uma prática antiga, mas que é possível, com a pressão e exposição de imagens e de tudo isso que acontece, que a população como um todo comece a exigir que isso pare, porque não é possível que a gente, como sociedade humana, que tem em seus preceitos a ideia de compaixão, de benevolência, desenvolva isso e embaixo do nosso nariz isso continua acontecendo sem que as pessoas de bem, e eu acredito que são, levantem sua voz e não permitam que isso aconteça. No caso da Jill, eu pude conhecer um amigo ativista que inclusive participou de grandes atos lá na década de 90, quando tudo estava começando, o John Curtin. Ele veio para o Brasil na Mostra Animal em 2012 e eu o conheci, e ele é um dos realizadores de um filme em homenagem a Jill, que morreu nessa circunstância. We've put our lives on hold for this, and we will be until it stops. Even if someone gets hurt? Yeah. Someone will eventually get hurt. An animal rights protester has been killed trying to stop the export of live calves. So what do you do when nobody listens to you, and at the end of the day animals are going through hell? É muito triste, gente. Eu lembro que na época eu conversei com o John e toda vez que ele lembra da situação e do ocorrido assim, é bem difícil. E segundo ele, esse filme foi exatamente para poder tirar um pouco desse mal-estar que ele tem
quando ele lembra de tudo que aconteceu. E no caso da Reagan, a gente sabe que isso ocorreu dias depois de uma lei canadense ser aprovada, uma lei que procura, pretende fazer com que os ativistas não tenham acesso, que seja considerado crime determinadas ações, mesmo ações de amparo, como essa que a Reagan participava, sejam caracterizadas como crime, evitando e dificultando que a realidade do que realmente acontece com os animais venham à tona. E eu acho, e aqui eu peço, para que a gente tenha uma visão bem clara para você que está assistindo, a gente não precisa ver imagens para saber tudo o que acontece. São bilhões e bilhões de animais mortos em uma indústria que simplesmente os vê como objetos. Mas não só a indústria, é uma engrenagem que depende de quem consome. E quem consome tem, de alguma forma, a mesma visão do que aqueles que produzem. Porque se ninguém consumir, não há produção. E aí eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão me assistindo agora, seja mais ou menos, lá no fundo sabem que os animais não merecem isso. E independente do costume, da herança que a gente tem, é um dever nosso questionar aquilo que a nossa sociedade nos impõe como normal, como algo que acontece e a gente não pode mudar. Sim, a gente pode mudar. Não só a vida de bilhões de animais, mas também fazer com que ativistas que hoje utilizam seu tempo, que ao invés de estar com suas famílias, fazendo outras coisas, estão lá parados em frente a abatedouros, em frente a matadouros ou fazendo diversas outras ações no intuito de abrir os olhos de cada um de vocês, de cada um de nós, para essa realidade. Os animais não merecem isso. E se você puder, de alguma forma, homenagear Jill Phipps, que há 25 anos morreu em circunstâncias muito parecidas com que Reagan Russell morreu ontem, tire os animais de seu prato na próxima refeição. Perceba como é possível e transforme isso numa realidade para a sua vida. E eu lamento demais, eu imagino a dor das pessoas que estavam com ela, pessoas que convivem, familiares, e pelo que eu vi, todos comentavam da pessoa doce, da pessoa benevolente e acolhedora que era a Reagan. É isso aí, gente. Agradeço e até o próximo vídeo.